Deus. Aleluia. Quem está feliz aí? Quem tem fome por mais? Quantos querem um toque da presença de Deus aqui nessa noite? Quem dera, imagina se Ele viesse com uma medida maior do que nós nunca conhecemos nessa noite. E liberasse uma medida da sua presença, que nos ferisse e nos transformasse para sempre. Quantos querem isso aqui? Quantos querem mais? Amém? É um prazer estar aqui, nessa casa, nessa cidade. Eu já venho aqui há alguns anos já, mas é a primeira vez que estou aqui nessa casa. E estou muito feliz. Amigos queridos sempre falam do trabalho aqui que Deus está fazendo aqui. Eu sei que o Rafa esteve aqui hoje, né? O Rafa Bicudo. E é um prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Coelho. Sou casado, tenho 2 filhos. Sou casado com a Jaqueline. Tenho um filho chamado Daniel, 19 anos. Uma filha chamada Débora, tem 17. E nós temos uma jornada de mais de 20 anos na missão. E o nosso peso na missão tem sido treinar e capacitar pessoas no que se refere à obra de Deus, com ênfase no poder do Espírito Santo, no ministério profético e toda essa realidade do poder da graça do Senhor. A gente congrega na família Desescope. Quem conhece o Desescope aí? Então a gente mora em Bragança Paulista, faz parte do conselho do Desescope. Trabalhamos com Douglas, com os Bravos, com os Barrocos lá. Então a gente é uma equipe em Bragança que está trabalhando para edificar o corpo de Cristo naquele lugar. E é um prazer muito grande estar aqui. Como foi dito, eu escrevi 7 livros. E basicamente a temática dos livros está relacionado ao poder do Espírito Santo e à vida da igreja. No final, em algum lugar, vai estar os livros vendendo aí. Então não sei onde vai estar, mas a gente vai descobrir. O Léo Mafra está vindo aí, vai montar o livro em algum lugar e você procura, onde está o livro? Vai aparecer em algum lugar. Nessa noite, eu quero falar sobre um tema que para mim é muito caro e que para mim é uma urgência para esses dias. Eu quero falar sobre a presença de Deus. E quando a gente fala sobre a presença, tem gente que estranha. Assim, por que vocês cantam "Quero a tua presença"? Por que você canta "Quero entrar na tua presença"? Por que canta "Envia a sua presença"? Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares? Então por que você está pedindo uma coisa que você já tem? Deus já não está aqui? Sim ou não? Então para que a gente clama por uma medida maior da sua presença se Ele já está aqui? Deixa eu começar te ensinando uma coisa. Deus, Ele tem algumas características, alguns atributos gloriosos. E um desses atributos é a transcendência divina. Deus é transcendente. O que significa isso? Que Deus, Ele é maior do que a criação. Então Deus está na criação, está fora da criação. Deus, Ele passeia sobre a história, sobre o passado, o presente e o futuro. Não tem nada que seja fora do domínio do Senhor. Os seus olhos estão sobre toda a criação. A Bíblia diz que se você for no mais alto céu, Deus está. Se você for no mais profundo do inferno, Deus está. Você sabia que o inferno é cheio da presença de Deus? O silêncio, né? Deus é onipresente, sim ou não? Os seus olhos estão sobre toda a criação. Não existe nada que acontece na criação que seja fora do seu domínio. Ele está em todos os lugares. Então ele tem a ver com a transcendência divina. Mas também existe um atributo do Senhor que é a imanência. Então, ao mesmo tempo que Ele é onipresente, está em todos os lugares, os seus olhos contemplam toda a criação. Na história bíblica, Deus escolhe lugares para revelar a sua presença e se fazer conhecido para um povo. Deixa eu te dar um exemplo. Deus é onipresente, amém? Vocês falam amém aqui? Vocês dão glória? É só para saber. Tem algum pentecostal que roda no manto aí? Deixa eu ver. Opa! Não, eu só queria conhecer vocês. Deus é onipresente. Então, se Deus é onipresente, Deus habita em todos os montes da terra, amém?
Beleza, mas um dia, Deus desceu num monte, chamado Sinai, e a tempestade que está na sala do trono desceu para esse monte, e a presença de Deus habitou nesse monte. Esse monte começou a tremer, fogo, terremoto, trovões, trombetas. Você imagina um monte sendo chacoalhado pela revelação da presença de Deus. A coisa foi tão feia que os israelitas saíram correndo. Mas Moisés teve coragem de entrar dentro da tempestade de Deus. Deus é onipresente e Ele está em todas as moitas da terra, todos os arbustos da terra. Mas um dia, Ele escolheu uma sarça no meio do deserto, para revelar a sua presença gloriosa. Então Moisés viu aquela sarça queimando, e quando ele se aproxima, Deus fala: calma, Moisés, vem devagar, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Sabe o que Moisés viu? Moisés não viu uma sarça pegando fogo. Moisés viu os olhos do filho queimando no meio da sarça. Na história, Deus revelou a sua presença em lugares. E o nome disso é avivamento. É quando Deus escolhe um lugar para descer e repousar a sua presença. Por isso que avivamento tem endereço, já reparou? É o avivamento da rua Azusa. Tem um endereço. Um dia havia pessoas clamando numa rua. Negros e brancos se uniram e começaram a clamar: envia o teu Espírito Santo, envia o teu Espírito Santo, envia o teu Espírito Santo, libera a tua presença. E um dia Deus desceu e habitou, repousou o Espírito Santo sobre uma rua. 3 quarteirões de distância, pessoas caíam no chão, chorando em convicção de pecados. Por quê? Porque naquele lugar Deus se fez conhecido. Não sei se você sabe da história, mas os vizinhos mais de uma vez chamaram os bombeiros, porque eles viam fogo saindo do prédio, e quando o bombeiro chegava, não tinha fogo. Aí o bombeiro: cadê o fogo? Aí os vizinhos: não, nós vimos fogo. Sabe o que os vizinhos viram? Os vizinhos incrédulos viam o fogo do Espírito Santo que enchia aquele prédio. Deus é onipresente. Mas o que nós queremos, querido, é que Ele escolha o Brasil para descansar a sua presença e revelar o seu poder e a sua glória de maneira tão visível, que até os incrédulos que estiverem passando aqui na frente, os carros vão começar a parar, e as pessoas vão começar a chorar. Eles nem vão entender porque estão chorando. Quantos querem mais da presença de Deus? Amém? Então, amém. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero começar lendo uma passagem com você em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Em algum momento, vai tocar aqui em algum lugar. Vai tocar não, aparecer. Efésios 1, versículo 3 e versículo 4. A minha versão, eu vou ler aqui, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha para alguém e diga assim: o Senhor já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fala assim: eu já fui abençoado. Está escrito. Então diz: Cristo nos abençoou com todas as bênçãos. Quantas bênçãos? Você sabe o que significa todas no grego? Todas no grego significa todas. Muito bom, vocês são bons de grego aqui. Com todas as bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para
sermos santos. Repita comigo, santos. Santos e irrepreensíveis em um lugar. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E outras versões diz para estar diante dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós fomos criados para estar em um lugar. Que lugar? Ele nos elegeu, nos salvou, nos abençoou para sermos santos na sua presença. A presença é a nossa origem. A presença de Deus é o lugar original que Deus criou o homem para estar. Deixa eu te contar uma história. Um dia Deus criou os céus e a terra, e Ele olhou para a terra e resolveu criar um jardim na terra. O que é o jardim do Éden? O jardim do Éden é o primeiro santuário, o primeiro tabernáculo criado na terra. E quem criou o primeiro tabernáculo, o primeiro santuário? Deus. O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão são cópias e réplicas do jardim do Éden. Deus criou um jardim na terra para ser um lugar onde o homem pudesse se relacionar com a sua glória. E o homem estava... Por que ele estava no jardim? Porque era o lugar onde Deus escolheu na terra para revelar a sua presença. O Adão foi criado para um lugar. E onde ele estava? O que Adão estava fazendo antes do pecado? Sendo santo, irrepreensível, diante da presença gloriosa do Senhor. Deixa eu te falar um pouco sobre Adão. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Sinai diante da glória do Senhor. E Moisés desceu com um corpo brilhando. Lembra disso? Vocês lembram, gente? Tem alguém que lê a Bíblia aí? Então Moisés ficou 40 dias e 40 noites diante da glória de Deus, e ele desceu com seu corpo brilhando, refletindo a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta escatológica aqui nessa noite. Se Moisés ficou 40 dias e 40 noites e desceu com o corpo brilhando, quem era Adão, gente? Adão não ficou 40 dias diante da glória, Adão morava na glória de Deus. Adão habitava num lugar chamado presença. Se Moisés desceu brilhando, Adão era um homem em chamas. Adão era um homem que refletia o fogo da glória de Deus. Por quê? Porque ele estava no lugar original que Deus criou ele para estar. Vamos fazer outra pergunta técnica, escatológica, escalafobética aqui. Quando que Adão percebeu que estava nu? Depois do pecado, amém? Mas a Bíblia diz que ele ficou nu? Não, a Bíblia diz que ele percebeu que estava nu. Agora a pergunta é, por que ele só percebeu que estava nu depois do pecado? Porque quando Adão pecou, foi a primeira vez que ele tirou os olhos da glória de Jesus e voltou os olhos para si mesmo. E quando ele tira os olhos da presença, da glória de Deus, e quando ele olha para si mesmo, então ele descobre que está nu. E aí, vamos lá, Gênesis. Abra a tua Bíblia aí. Gênesis 3, versículo 8. Estou falando muito rápido? Não? Gênesis 3, versículo 8. Senhor, enche esse lugar com a revelação da tua glória nessa noite. Enche essa sala com fogo nessa noite. O fogo da tua presença.
Dobra o número de anjos aqui, Senhor. Dobra o número de ventos e labaredas de fogo. Fere-nos nessa noite com toque do teu poder. Gênesis 3:8 vai dizer que depois que o homem pecou, quando ele ouviu a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia, o que ele fez? Ele se escondeu da presença do Senhor. Olha a desgraça. Essa é a maior desgraça que o homem experimentou por causa do pecado. Imagina, Deus está indo na direção do homem para mais uma vez revelar mais um aspecto da sua glória. E o homem está fugindo da sua presença. Deixa eu te ensinar algo. Ezequiel, no capítulo 28, vai dizer que as pedras do jardim, elas pegavam fogo. Diz lá que o jardim, Deus andava sobre as pedras afogueadas. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Por que as pedras do jardim pegavam fogo? E só um parênteses. O jardim do Éden não era um pomar que só tinha árvore não, gente. O jardim não fala que é só fruta e árvore. Era um lugar que tinha pedra, que tinha construção, tinha monte. Era um lugar que Deus construiu na terra como um santuário para revelar a sua glória para o homem. E as pedras eram pedras que pegavam fogo. Por que as pedras do jardim do Éden pegavam fogo? Porque Deus é fogo consumidor. Escuta, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor e tudo que está diante dele pega fogo. A sala do trono, gente, não é um lugar cheio de nuvens, onde os ursinhos carinhosos ficam andando. E fica umas... Gente, a sala do trono é um lugar onde existe uma tempestade de fogo. Ezequiel viu essa tempestade. Um dia essa tempestade desceu no Sinai. João viu em Apocalipse. Ele viu aquele que estava sentado no trono, que enchia o céu com brilho. Era um brilho vermelho como fogo. Ele é fogo consumidor. Daniel, no capítulo 7, diz que do trono flui um rio de fogo. O escritor de Hebreus diz que os anjos são como ventos e labaredas de fogo. Ezequiel, no capítulo 1, diz que os 4 seres viventes são como carvão em brasa. Diante do trono existem 7 chamas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E assentado à direita do trono do Pai está o Filho, e os olhos do Filho estão queimando. Por quê? Porque o Filho é um Deus homem que tem carne e osso, mas o interior dele é puro fogo. Tudo que está diante do Senhor é afetado pela sua essência. Então tudo que está diante dele pega fogo. Por isso as pedras do jardim pegavam fogo. Por isso que Moisés desceu brilhando. E por isso que Adão era um homem incandescente. Eu sou estranho. Eu sou do fogo. Eu sou o pentecostal mais estranho que você vai conhecer. Eu sou uma mistura de pentecostal, cópia de Jesus, com uns negócios, uns rabiscos no corpo. Eu sou estranho. Quando o homem peca, a Bíblia diz que o Senhor está indo na direção do homem pecador e o homem está fugindo da presença. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Por que um homem está fugindo da presença? Porque ele está com medo e com vergonha. Vamos ler lá, Gênesis 3, versículo 8. Quando ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor.
o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde você está? Mais uma pergunta técnica nessa noite. Deus é onipresente, gente? Deus é onisciente? Deus sabia que Adão estava escondido no meio das moitas. Então por que Deus está perguntando onde ele está? Deixa eu te ensinar um negócio. O que Deus está perguntando não é onde está a posição geográfica de Adão no jardim. Deus não está brincando de pique-esconde com Adão. O que Deus está perguntando é: Adão, por que você não está mais no lugar que eu te criei para estar? Por que você saiu do lugar original? Por que você não está mais na minha presença? E ele diz: eu tive medo, por isso fugi. Você sabe como que Deus resolve o problema do medo de Adão? Adão estava com medo e com vergonha, porque ele descobriu que estava nu. Sabe o que Deus faz? Quem lembra? Só os que leem a Bíblia agora. O que Deus faz para cobrir a vergonha e o medo do homem? Ele mata um animal e veste o homem com as peles de um animal. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, talvez você não saiba. O homem só passou a comer carne depois do dilúvio. Depois do dilúvio não tinha mais vegetação na terra. Então Deus falou: agora comam carne. Antes do dilúvio o homem não comia carne. Sabe o que significa? Que a primeira vez que sangue foi derramado na história foi o próprio Deus que matou um animal inocente no jardim para cobrir o medo e a vergonha do homem. Um animal inocente morreu por causa do pecado do homem. Quando Deus está fazendo isso no jardim, o Cristo pré-encarnado está anunciando: é assim que eu vou resolver o problema do pecado. Tem gente que está olhando para o outro: mas como que é isso? Por isso que, vem comigo, Abraão, quando sobe no monte, ele profetiza: Deus proverá o cordeiro. Talvez você já foi a alguma campanha de 7 semanas do Jeová Jiré, que ensinava que Jeová Jiré é aquele que vai prover dinheiro, carro, casa própria, causa na justiça e casa na praia. E a minha Bíblia diz que Deus proverá o cordeiro. Todos os profetas profetizaram sobre o cordeiro. Deus proverá o cordeiro, aquele que é o homem inocente que vai derramar o seu sangue para destruir o poder da morte na humanidade. Todos os profetas falaram sobre o servo sofredor, o filho do homem, o profeta semelhante a Moisés, o descendente de Abraão que abençoou todas as famílias da terra, o descendente de Davi que recebeu um reino eterno, o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente, o leão da tribo de Judá que recebeu o cetro de justiça para governar as nações da terra. Todos os profetas falaram sobre o cordeiro, até que um dia no Jordão, João Batista está batizando, então ele levanta os olhos, Jesus está vindo, e João diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A maior desgraça do pecado foi que por causa do pecado, o homem foi separado do lugar original. Diante dele, sua presença. O que Paulo diz? Todos pecaram, por isso foram destituídos da glória. Quantos pecaram?
O salário do pecado é a morte. E quantos pecaram? Então todo mundo aqui nessa sala pecou. Amém? Então todo mundo aqui merece ir para o inferno. Ninguém falou amém. Qual o salário do pecado? O que Deus falou no jardim? Se você me desobedecer, você vai? Ele avisou? Quantos pecaram? Então todo mundo aqui merece o inferno. E o que é o inferno? O inferno não é a casa do diabo. O inferno é a separação eterna da presença de Deus. Mas graças a Deus, porque Jesus é o Cordeiro. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, mas pela graça de Deus, Cristo desceu, se esvaziou, assumiu forma de homem, assumiu forma de servo e obedeceu até a morte, e morte de cruz. E todo aquele que deposita a sua fé em Jesus é salvo da morte, da maldição do pecado e da escravidão do diabo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos salvos pela graça, não porque nós merecemos, porque nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte. Paulo chama, nós éramos filhos da ira. E você não merece nada, eu não mereço nada. Mas graças a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Oh Senhor, graças te damos, porque Ele nos amou primeiro. Jesus falou, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi primeiro. Você me ama porque eu te amei primeiro. Ele nos salvou desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus é a resposta para o pecado antes do pecado existir. Deus está falando, fica tranquilo. É que assim, imagina, Deus não está falando, aí você fala Deus, aí Deus, acho que eu vou começar a falar agora. Então assim, já está falando tem um tempão. Deus, é assim, só para você entender, você abriu a Bíblia, Deus está falando, aleluia, amém, glória a Deus. Senhor, me salva, Senhor, que nem um evangélico me odeie, que nem um pastor me odeie, em nome de Jesus, amém. Vamos seguir. Manto, terra, covas. Qual é a pior consequência do pecado? Olha o versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis. E essa é a hora de rabiscar a Bíblia. Se você não tem problema de rabiscar a Bíblia, essa é a hora. Versículo 24 de Gênesis 3 diz assim: e havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Repita comigo, o caminho. Mais uma vez. Para decorar agora. Sabe qual foi a pior consequência do pecado? O homem foi expulso do lugar que Deus construiu para revelar a sua glória. E Deus fechou o caminho que dava acesso até o conhecimento da sua glória. O caminho para a vida foi fechado. E ele coloca 2 querubins. Repita comigo, 2 querubins. Tu já reparou que a Arca da Aliança, que a Bíblia diz que é o trono de Deus na terra, a Bíblia diz que Deus era entronizado sobre os querubins. O que tinha na tampa da arca? 2, e uma vez por ano o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro, entrava no Santo dos Santos e apresentava o sangue do sacrifício de um animal inocente diante da arca, diante do trono de Deus, e aspergia o sangue nesse lugar onde havia 2 querubins. Sabe por quê? A arca representava
um caminho de volta para a presença. Todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e apresentava o sangue do animal, ele estava profetizando: um dia o Cordeiro de Deus vai descer para esse mundo e ele vai oferecer o seu sangue e ele vai abrir o caminho de volta para a presença que foi fechado por causa do pecado. Tem alguém aí? O primeiro Adão, ele abriu a porta da maldição da morte, desobedecendo a Deus em uma árvore. Aleluia? Como que o último Adão venceu a morte? Obedecendo a Deus até a morte numa árvore. O primeiro Adão abriu a porta da morte, desobedecendo a Deus em uma árvore. E Jesus foi pendurado numa árvore. E ele obedeceu até a morte. E por causa do seu sacrifício, nós temos vida. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E Jesus diz assim: ninguém pode tirar minha vida. Eu sou Deus, pô. Pensando o quê? Eu entrego a minha vida voluntariamente. Jesus derramou a sua vida, o seu sangue na cruz, para abrir o caminho de volta, para que nós pudéssemos voltar para o nosso lugar original. Tem alguém aí? Vamos abrir em Hebreus 10, 19. Pô, mas falaram que você ia... Você não falou que era do ministério profético? Está lendo muito versículo. Qualquer pessoa que fala que é profético e só fica rolando no chão e falando um monte de coisa e não abre a Bíblia, não é profético, é patético. Não existe profético sem a profecia bíblica. Essa é a profecia mais segura. Esse é o fundamento do profético. Qualquer visão, sentimento, sonho que vai de encontro a esse livro, ou que quer ressignificar esse livro, ou quer atualizar esse livro, vem do espírito do anticristo. E você tem que rejeitar isso. Por que eu disse isso? Não sei. Mas vamos lá. Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Quem pegar, onde pegar, pegou. Hebreus 10, 19. O escritor de Hebreus diz: tende, irmãos, coragem. Repita comigo: coragem. Outra versão diz intrepidez. Deixa eu ver como é que está essa aqui. Como é que está essa aqui? Confiança. Repita comigo. Olha para alguém e diga assim: irmão, tenha coragem. Confiança. Intrepidez. Fala para ele. Esse é o caminho da fé. Então diz: irmãos, tenham coragem. Aí o escritor de Hebreus continua: tenham coragem para quê? Para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isso é por sua carne. Aleluia. Deixa eu te dizer algo sobre o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que o sangue é vida. Você
pode dizer isso? O sangue é vida. Jesus, quando ele ressuscita, lembra do sumo sacerdote? Lembra? Estamos juntos ainda? Então havia no tabernáculo três lugares. Estamos juntos? Então, átrio, santo lugar e santo dos santos. Está tudo bem? Pô, o pessoal está assim. Vamos lá de novo. Aquele irmão está dormindo. Acordou. Você fica responsável por ele. Se ele dormir de novo, tu dá uma cotovelada. Amém? Glória a Deus. Eu estou vendo tudo, filho. Eu tenho olhos de águia. É muito bom, né? Aquele irmão está dormindo. É bom que eu acordei todo mundo só com... Né? Aleluia. Que tipo de pregador... Que nível chegou essa conferência, né? Que tipo de pregador estão trazendo aqui? Não se fazem mais conferências como antigamente. Então, no tabernáculo, havia o átrio, que era o lado de fora do tabernáculo, onde o animal era sacrificado. Estamos juntos? Então, havia o santo lugar, onde havia a mesa, o pão da presença e o altar de incenso. E dentro, no lugar mais interior, havia o Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a arca, que representava o trono de Deus, onde a presença de Deus era revelada acima dos querubins. O tabernáculo fala do sacrifício de Cristo, fala sobre a cruz. Uma vez por ano, o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro do lado de fora, no átrio, e depois ele entrava no Santo dos Santos e apresentava o sangue. Estamos juntos? Jesus, você sabia que Jesus foi crucificado do lado de fora da cidade? E depois que Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus. Jesus não é um fantasma. Jesus é um Deus homem que ressuscitou com um corpo de carne e osso. E Jesus come e bebe. E ele tem um corpo glorioso. E um dia ele subiu, igual o super-homem. Ele fez assim e falou para o alto. E avante. Jesus subiu, rasgou as galáxias, atravessou o segundo céu, e ele chegou no terceiro céu, onde existe uma cidade, a Nova Jerusalém. Deixa eu te contar um segredo. Nem ia falar isso, mas nós já estamos aqui, nós somos amigos. Já até acordei o irmão ali. Nós somos íntimos. Deixa eu te contar um segredo. Depois a gente faz um brainstorm sobre isso e fala sobre essas loucuras. Mas só vou jogar. A árvore da vida estava onde no início, em Gênesis? No jardim. Estamos juntos? E o jardim estava onde? Na terra. Estamos juntos? O jardim estava onde? E no centro do jardim estava a árvore da vida. Em Apocalipse, aonde que está a árvore da vida? Apocalipse diz que a árvore da vida está na praça da cidade da Nova Jerusalém, que está no... Caraca. Calma, você aplaudiu? Eu nem falei, ele já está aplaudindo. Calma, vamos respirar. Não, mas vocês são pentecostal, estou gostando. Vamos aplaudir, é isso aí, terra, manto. Mas vamos com calma, vamos com time. Calma, respirar. Vem comigo. A árvore da vida estava onde no início? Na terra. Aonde? No jardim do? Em Apocalipse, onde que aparece a árvore da vida? Na Nova Jerusalém. Onde está a Nova Jerusalém? Então, queridos, você vai ter que ser forte. Em algum momento, o jardim do Éden, que estava na terra, subiu. E isso aconteceu antes do dilúvio.
Porque o dilúvio destruiu, mas o jardim do Éden, a árvore da vida, ela está intacta. Ela subiu. Calma. Quando, presta atenção, calma, vem comigo. Está todo mundo assim olhando, da onde tiraram esse maluco? O Douglas não é mais o mesmo. Fala, galera. Vem comigo. Quando Adão foi expulso, ele foi expulso da onde? Do Éden. E o caminho foi fechado. Estamos juntos? Beleza. A Bíblia diz que quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz, o véu do tabernáculo foi rasgado. E o que era o véu? O véu era o que fazia a separação entre os homens e o santo dos santos. Calma. Jesus, quando ressuscita, ele sobe para onde? Para o céu. E ele vai para onde? Para a cidade. O que tem na praça da cidade? Então, na entrada da cidade, sabe aqueles 2 querubins que estavam guardando o caminho? Jesus apareceu na cidade. E é a primeira vez que um homem entra no jardim novamente. Quando ele chega diante da cidade, alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Jesus entra na cidade. O primeiro Adão ferrou tudo, e por isso o caminho que dava acesso à vida foi, mas o último Adão obedeceu até a morte, por isso ele abriu um novo e vivo caminho até a glória de Deus. E aí, quando Jesus entra na cidade, dentro da cidade tem um monte, chamado Monte Sião. E quem subirá ao monte? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Jesus sobe esse monte. No topo desse monte tem uma sala do trono. Na sala do trono tem uma orquestra de anjos, 4 seres, 24 anciãos, música, dança, celebração. Existe uma tempestade. Então ele entra, o Cordeiro de Deus entra. E exatamente quando ele entra, adivinha quem está lá? João. E ele está chorando. Apocalipse 5. João chorando porque não encontrou ninguém digno de tomar o livro. E de repente alguém fala assim: João, não chores, porque o Cordeiro de Deus venceu para tomar o livro. E ele comprou homens de toda língua, tribo e nação. Com seu sangue, Jesus abriu o caminho de volta para a presença de Deus. Por isso, tenha coragem de entrar no Santo dos Santos. O caminho está aberto. Repita comigo: o caminho está aberto. Repita comigo: os céus estão abertos. A Bíblia diz que os céus estão. A Bíblia diz que existe uma porta aberta nos. O caminho está aberto. Os céus estão abertos. A porta está aberta. O que está faltando? Coragem. Vem comigo. Lembra do Sinai? O trono de Deus desceu no Sinai. E a multidão, o que a multidão fez? O que a multidão fez? Fugiu por causa do terror da presença. E o que Moisés fez? Teve coragem. Moisés entrou dentro da tempestade de Deus. E ele subiu o monte do Senhor. E ele teve um encontro glorioso com a presença de Deus. Tanto que ele desce refletindo o brilho da glória de Deus. A minha oração nessa noite
é que o Espírito caia sobre nós e abra uma ferida incurável no nosso coração, de paixão e desespero por esse lugar, estar na presença de Deus, estar diante dEle. Que o Espírito caia sobre a nossa geração, para que nós possamos tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos dos nossos sonhos, nossas convicções, dos nossos desejos, e voltar os olhos para o lugar original, para o Cordeiro de Deus. Eu estou gritando muito, desculpa. Eu quero ler o último texto, e como eu aprendi com o Luciano, mas eu aprendi uma coisa com o Luciano Subirá, que diz o seguinte: quando alguém está pregando e diz que vai ler o último texto, isso não significa nada. Então eu vou ler o último texto. Vamos abrir em Salmos 34, 5. Eu quero pedir o irmão aqui, o irmão aqui que vai ministrar aqui, para vir aqui. Aleluia, aleluia. Espírito da revelação, vem sobre essa sala agora. Batiza esse lugar. Remove o véu dos corações, remove as escamas dos olhos. Senhor, nós confrontamos aqui a frieza e a cegueira e o engano. Nós tomamos a oração de Ivan Robson no país de Gales. Nós pedimos: Espírito Santo, dobra-nos. Espírito Santo, dobra-nos. Espírito Santo, vem com violência nesse lugar. Espírito Santo, acende um fogo e um desespero no nosso coração. Eu tomo as palavras da minha amiga Tamires Garcia. Eu peço, Senhor, fere o nosso coração com uma ferida de fome por Ti. Gera fome e sede por mais. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero ser achado nele. Paulo, no final da vida, na carta de Filipenses, ele está preso, ele já plantou igreja, já viajou, já expulsou demônio, já discipulou pessoas, ordenou presbíteros. Paulo já fez muita coisa, e no final da vida ele está na prisão e ele está dizendo: eu quero deixar tudo para trás, tudo que eu fiz é esterco, e eu só quero uma coisa, o meu alvo, o meu desejo é conhecer a Jesus e ser achado nele. Que o nosso alvo de vida não seja sucesso, não seja seguidores, não seja ministério, não seja dinheiro. O sucesso para mim é estar onde Ele está. Eu quero estar onde Ele está. Eu já preguei em conferências com milhares de pessoas que Jesus não estava, com ofertas grandes, e eu nunca mais volto nesse lugar. Eu prefiro estar no lugar onde Ele está, mesmo que sejam 15 pessoas debaixo de uma árvore. Eu quero estar onde Ele está. Eu quero estar com quem tem fome e sede por Ele. Eu quero estar onde pessoas são dispostas a tirar os olhos dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus objetivos, para voltar os olhos para Jesus. Jesus não é o Papai Noel, não, que está sentado no trono e você pede as coisas para Ele, Ele tem que te dar. Não! É você que entra na história dele, não é Ele que tem que entrar na tua história. É você que tem que fazer a vontade dele, não é Ele que tem que fazer a tua vontade. Dobra-nos, Espírito Santo, dobra-nos aqui, enche essa sala de fome e sede. Nós queremos mais da presença, nós queremos mais da presença, nós queremos mais da presença. Salmos 34, 5 diz: aqueles que olham para Ele são iluminados. Aqueles que olham para Ele são iluminados. Aqueles que olham para eles se tornam radiantes. Aqueles que olham para eles são transformados. Aqueles que olham para Ele são radiantes de alegria.
e seus olhos, seus rostos jamais serão decepcionados. Oh Senhor, Espírito Santo, cai aqui agora. Espírito da graça, cai aqui agora. Espírito, convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito da graça e súplica, cai aqui agora e atrai os olhos do seu povo para aquele que foi transpassado. Oh Senhor, se você quiser se jogar no corredor, pode se jogar. Se você quiser deitar no chão, pode deitar. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Mas vamos converter os nossos olhos para Jesus nesse lugar. Vamos converter os nossos olhos para esse lugar. A sua presença é a nossa origem, e a sua presença é o nosso destino. Oh Jesus, a Bíblia começa com o homem habitando no jardim, se relacionando com a presença gloriosa. E a Bíblia termina com a cidade de Deus, o jardim descendo do céu para a terra. João viu, eu vi a cidade santa que descia do céu para a terra. A Bíblia termina com Deus enchendo a terra com a sua glória mais uma vez, e habitando no meio do seu povo com a sua presença. Todos os olhos em Jesus. O meu clamor aqui agora, todos os olhos nessa sala agora. Vamos fechar os nossos olhos e vamos voltar os olhos do nosso coração para Jesus. Olhe para Jesus agora. Olhe para Jesus. Oh Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sai do lugar da dispersão agora. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Todos os olhos em Jesus, todos os olhos em Jesus, todos os olhos em Jesus. Vamos encher essa sala agora de palavras, de um som de paixão e desespero por Jesus. Vamos encher essa sala com cântico novo, um cântico novo ao Cordeiro. Vamos encher essa sala com um som de desespero e paixão. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós desejamos a sua presença mais do que a vida, mais do que o sexo, mais do que o dinheiro. Graças te damos pelo sangue derramado que abriu um caminho de volta. Com coragem nós nos aproximamos da sua presença. Com coragem nós nos aproximamos. Nós nos aproximamos. Aumenta a consciência da tua presença aqui, Senhor. Diante do teu altar.
Junte-se agora, homem com homem, mulher com mulher. Homem com homem, mulher com mulher. Fique de pé ou fique sentado onde você estiver. Pode ficar ajoelhado, não tem problema. Homem com homem, mulher com mulher. Coloca o ombro no ombro de alguém agora. Nenhum homem toca nenhuma mulher, e nenhuma mulher toca em nenhum homem. Homem com homem, mulher com mulher. Coloca a mão no ombro de alguém agora e começa a clamar: Espírito Santo, vem sobre a vida do meu irmão. Batiza-nos com teu poder. Batiza-nos com teu poder. Batiza-nos com teu poder. Mais, Senhor. Mais. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais fogo. Mais fogo. Mais glória. Mais, Senhor.